Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do átomo. Essa questão, essa preocupação com o átomo, com sua representação, ela é bastante antiga, ela vem de um bom tempo, tá? Nós vamos ver, acompanhar um pouquinho como que foi a evolução da representação dessa estrutura. O átomo, como vocês sabem, é uma estrutura muito pequena e que não é visualizada por nós. Então, por isso a necessidade de modelos para representá-lo. Então, como já comecei a falar com vocês, essa é uma questão que vem sendo discutida há muito tempo, Até mesmo antes de Cristo, na Grécia Antiga, já se preocupava, já se falava em átomo. Então, nós vamos começar a falar, nós vamos deixar registrado aqui a teoria de um filósofo da Grécia Antiga com a data de 450 a.C., que foi o filósofo Leucipo. Segundo ele, a matéria ela ia se dividindo em partículas cada vez menores, até chegar num ponto que essa divisão não era mais possível. Leucipo acreditava que essa divisão da matéria ficaria próximo a um grão de areia que nós conhecemos hoje. Aí, alguns anos depois, por volta de 400 a.C., Demócrito fala, coloca pra gente pela primeira vez a palavra átomo. Surge a denominação átomo para essa partícula, que a matéria ia se dividindo até não mais fazer divisão. Seria então a menor partícula da matéria. E por isso, por ser a primeira pessoa a utilizar essa palavra, Demócrito é considerado o pai do atomismo grego. Claro, naquela época, várias outras teorias foram desenvolvidas pelos filósofos e essa teoria defendida pelo grupo de Leucipo e Demócrito não foi muito aceita, tá? Então, por isso, ela se perdeu e ficou um pouquinho guardada, na gaveta, que daqui a pouco a gente vai ver por quê. Passado algum tempo, na fase já da ciência, na fase já da experimentação, surgem então os modelos atômicos. Nós vamos verificar, dar uma passadinha por alguns modelos, para vocês verem como que a evolução da ciência foi favorável a essas representações, como que elas foram melhorando de acordo com as descobertas que foram acontecendo. Primeiro modelo, nessa fase aí que a gente fala já de ciência com a base experimental, por volta de 1808, pelo inglês John Dalton. Este primeiro modelo, foi feito através de experimentos realizados por Dalton em cima das leis ponderais apresentados por Lavoisier. Então, ele começou a fazer esses experimentos e nos fornece um modelo atômico onde o átomo é uma partícula maciça e indivisível. Então, para Dalton, nós temos uma esfera maciça e indivisível, que é a representação do átomo. Podemos sempre fazer uma associação com esses modelos com algo palpável para a gente nos dias de hoje, palpável, Então, se a gente for relacionar o modelo de Dalton com alguma coisa que conhecemos hoje, seria a bola de bilhar. É uma esfera, com uma massa e difícil de ser quebrada. Por isso a relação do indivisível aí. Então, falou em modelo de Dalton, falou em bola de bilhar. Este modelo, gente, ele foi tido como verdadeiro, aceito pela comunidade científica
até mais ou menos 1897, tá vendo? Um bom tempo o modelo de Dalton foi a representação feita para o átomo aí. E ele é representado assim, né? Essa esfera maciça e indivisível aí, que nós podemos ver em vários locais associado ao modelo de Dalton. Só, gente, que com o passar do tempo, né, 1897, novas descobertas foram feitas pela comunidade científica. Eles começaram a estudar descargas elétricas em vácuo, nos chamados tubos de Crookes. Então, o que seriam esses tubos de Crookes? Seriam tipo uma lâmpada, sabe essas lâmpadas compridas que a gente usa, né, em alguns locais aí? Essas lâmpadas se assemelham muito a esse tubo, né? Eles são compridos. Aí, como o próprio nome já diz, tem uma saída, né, de vácuo ali, por onde retira qualquer tipo de ar e só fica ali dentro o gás que está sendo analisado. Então, esses tubos, gente, eles foram polarizados, né? Tinha um lado positivo e um lado negativo. E o que acontecia com o elemento que estava dentro do tubo? Ele sempre produzia luminosidade no lado positivo do tubo. Se a gente tem ali aquele lado positivo que sempre atrai essa luminosidade, é porque dentro daquele elemento que está ali no tubo vai haver cargas positivas e negativas. Essas cargas negativas são atraídos pelo lado positivo do nosso tubo. Então, nessa época, em 1897, após analisar essas experiências nos tubos de Crookes, descobrem o elétron. Então, essas experiências levaram à descoberta do elétron. Então, o nosso átomo, ele não poderia mais ser representado como uma partícula maciça e indivisível. Então, J.J. Thomson, faz pra gente uma nova representação do átomo. Ele ainda mantém essa ideia de esfera maciça, tá? Só que agora a nossa esfera, ela seria formada por uma espécie de geleia, uma massa com cargas positivas. E ali, dentro daquelas cargas positivas, estariam grudadas, incrustadas ali as nossas cargas negativas, os elétrons, sempre na mesma quantidade, para que fosse mantido a neutralidade do átomo, tá? Então, se nós tínhamos ali dentro daquela geleia 10 cargas positivas, estariam grudadas, incrustadas ali 10 cargas negativas, que seriam os nossos elétrons, mantendo assim o nosso átomo neutro. Quando a gente fala em modelo de Thomson, a gente podemos associar, né, podemos trazer a semelhança desse modelo a um pudim de passas. Então, aquela massa, né, aquele líquido que a gente coloca na forma, que depois fica, né, mais firme, seria a nossa geleia, as nossas cargas positivas. E passas que a gente coloca no fundo da nossa forma ali antes de assar o pudim, que vão ficar grudadinhas na massa, seriam os nossos elétrons, tá? Então, falou em modelo atômico de Thomson, falou em modelo do pudim de passas. A representação deste modelo seria esse aqui que está na nossa aula hoje, ó. A esfera, tá vendo? As cargas positivas e ali em verde, né, até um pouquinho mais altas, as cargas negativas, os elétrons. Aqui, neste modelo, gente, a gente fala que houve a determinação da relação carga-massa do elétron, né? Então, a partir do modelo de Thomson, a gente começa a falar
em partículas subatômicas, partículas menores que o átomo. Então, isso por volta de 1897. Aí, passou mais um bom tempo. Em 1911, Rutherford resolve fazer uma experiência. Aqui está representado a experiência de Rutherford, nessa figura. Nessa época, gente, já se fala em partículas alfa, né, em elementos radioativos. Então, Rutherford realiza a seguinte experiência. Ele pega o átomo de chumbo, que vocês sabem que é bastante reativo, coloca ele dentro... Pega o átomo de polônio, tá, gente? Desculpa. Protege ele todinho com esse cubo de chumbo aí e só deixa um orifício, tá vendo? Por onde vão sair as partículas alfa. Na frente deste orifício, ele coloca uma fina lâmina de ouro. Aí revestiu com esse sulfato de zinco, esse círculo que está em volta aí, para verificar aonde as partículas alfa iam bater, né, e emitir uma luz, e então saberia aonde as partículas alfa estariam sendo colocadas, né, onde elas estariam refletindo ali. Então, segundo a teoria que conhecíamos até então, né, a comunidade científica tinha o conhecimento que o átomo era as esferas, né, compostos de cargas positivas e negativas. O que Rutherford pensou? Essas partículas alfa, elas vão bater aqui na lâmina de ouro e vão voltar. Porque vocês concordam comigo? Essa lâmina de ouro, que é composta, né, por átomos de ouro, estaria cheia de esferas para formar a lâmina. Só que, para surpresa de Rutherford, o que aconteceu com as partículas alfa? A maior parte delas ultrapassou a lâmina, tá vendo? Olha o brilhozinho ali atrás da lâmina, maior parte. Algumas poucas bateram em alguma coisa e voltou, ó. E outras bateram em alguma coisa que desviou o caminho delas. Opa! Então, se a maior parte das nossas partículas alfa ultrapassou a nossa lâmina de ouro, essa representação esférica para o átomo, ela não é real, ela não é fiel, né? Olha aqui embaixo como que a gente tira as esferas, né, que seriam o que compõe a nossa folha de ouro aí. Tá vendo? As partículas alfa, ó. Algumas bateu no núcleo e voltou. A maior parte, ó, passa. Umas passa lá pelo núcleo e desvia, né? Então, depois de fazer esse experimento, o que Rutherford pensou? Eu preciso propor um novo modelo. Eu preciso mostrar que o átomo, na realidade, não é o que a gente pensa, né? Não é essa esfera maciça formada por cargas positivas e negativas. Então, e nem indivisível, né? Então, o Rutherford propõe para a gente um novo modelo. O átomo seria formado por um núcleo muito pequeno, com carga positiva, onde estaria concentrada praticamente toda a sua massa. Ao redor deste núcleo ficariam os elétrons, neutralizando sua carga. Então, olha só. Então, a gente tem um núcleo muito pequeno, aonde está toda a massa do nosso átomo. Uma grande quantidade de espaço vazio, o que explica a passagem das partículas, da maioria das partículas alfa, e os elétrons, né, que estariam ao redor deste núcleo. Este modelo, né, proposto por
né, ele é associado, né, a gente pode dizer que ele se assemelha, ao sistema solar, aonde o núcleo seria o Sol e os elétrons seriam os planetas, né, que estariam ali ao redor do nosso Sol. Então a gente fala que o modelo de Rutherford é um modelo planetário. E ele é representado dessa forma, tá vendo? Núcleo em vermelho e os elétrons ao redor deste núcleo aí, essas esferas em azul e uma grande quantidade de espaços vazios. Então, ali no nosso núcleo estariam as nossas cargas positivas, os nossos prótons, e essa região mais externa ele denominou de eletrosfera, aonde estariam os nossos elétrons, tá? Aí, o que acontece aqui? Nessa hora, né, nesse momento, a comunidade científica leva para Rutherford a seguinte pergunta: se nós temos esses elétrons ao redor do núcleo aí, como você disse, cargas negativas, os elétrons ao redor do núcleo com suas cargas positivas, eles vão ficar ali até quando? Vai chegar uma hora que o núcleo vai ter mais poder sobre elas e vai atraí-las para si? Ou vai chegar um momento que esses elétrons vão se distanciar do núcleo e ele não vai ter mais nenhuma ação sobre ela? Rutherford não soube responder essa pergunta. Então, um pouco tempo depois, né, o modelo de Rutherford por volta de 1911, aí, 2 anos depois, 1913, Bohr, que trabalhava com Rutherford, consegue responder essa pergunta. Ele, através de estudos relacionados com a teoria das quantas e da espectropia, né, do espectro da luz que a gente fala aí, ele consegue então responder a pergunta que Rutherford não havia conseguido responder. Por quê? O que Bohr fala pra gente? Bohr traz um modelo dizendo o seguinte: realmente o nosso átomo é composto por um núcleo, né, pequeno, aonde se concentra a massa, aonde estão as nossas cargas positivas e mais uma outra partícula ali, né, que está junto com ele ali, mas que seriam os nêutrons, né, que só possuem massa e não possuem carga. Os elétrons realmente ficam ao redor deste núcleo, só que eles ficam em níveis de energia, em locais certos, as nossas chamadas camadas energéticas, né, que nós conhecemos aí pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, que assumem valores, né, inteiros que vão de 1 a 7. Então, é ali que o elétron fica. Esse elétron, ele pode saltar de um nível mais interno, mais próximo do núcleo, para outro mais externo, mais distante do núcleo. Como? Se for fornecido calor para ele, né, para aquele sistema. E claro, parou de ceder calor, ele tende a voltar para sua órbita de origem, né, a mais interna. E ao voltar para sua órbita de origem, ele vai emitir uma onda eletromagnética na forma de luz. Então, aí entra a questão do espectro da luz. Todos vocês já viram uma queima de fogos. Então, o que acontece, né? É o chamado salto quântico, a mudança do nível de energia do elétron. Aquelas cores que são produzidas durante a queima de fogos
cada elemento químico é responsável por uma cor característica. Então, o que vai acontecer? Quando a gente acende a pólvora, ele faz o salto quântico de uma camada de um nível mais interno para outro mais externo. Depois, ele retorna ao seu nível de origem, emitindo a luz para a gente. Então, a partir do momento que Bohr mostra para a gente, né, completa o modelo de Rutherford, a gente pode, então, relacionar as distribuições eletrônicas em nível de energia, que a gente vai ver daqui a pouco, né? A gente já começa a fazer essas associações. Então, os elétrons ficam ali ao redor do núcleo porque eles têm locais certos aonde eles são encontrados. E com o passar do tempo, né, este modelo, essa complementação de Bohr foi por volta de 1913, em 1916, Sommerfeld lança para a gente o modelo das órbitas elípticas para os elétrons. Até então, gente, todas as órbitas, tanto no modelo de Rutherford quanto no modelo de Bohr, eram órbitas circulares. Agora, a partir do momento de Sommerfeld, a gente começa a falar de órbitas elípticas. Aqui, essa é a grande diferença do modelo de Sommerfeld para o modelo de Rutherford e de Bohr. Aqui a gente já começa a falar do modelo pré-quântico, tá? Surgem agora os subníveis. Assim que a gente estiver falando sobre distribuição eletrônica, a gente vai fazer essas associações melhores, tá? Níveis, que são as camadas, e os subníveis, as subcamadas. Aí, a gente viu a experiência de Rutherford e o modelo dele lá em 1911. Ele continuou estudando. Em 1920, Rutherford faz a caracterização do próton como sendo o núcleo do hidrogênio e a unidade de carga positiva. Então, olha só em 1920 é que ele consegue realmente fazer a caracterização desse próton e faz a previsão da existência do nêutron. Em 1926, Heisenberg fala pra gente o princípio da incerteza. O que quer dizer esse princípio da incerteza? Quanto maior a precisão da posição do elétron, menor será a relação, né, a informação da sua velocidade e da sua quantidade. Então, se a gente determina que o elétron está, né, naquela posição X, eu não posso dizer com certeza a sua velocidade e a quantidade, porque estamos trabalhando com uma carga muito pequena, tá? E o contrário também é verdadeiro. Se a gente fizer afirmações precisas relacionadas à velocidade e à quantidade do elétron, a posição já não vai ser a ideal, tá? Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. Em 1927, um outro cientista, né, faz a nossa chamada equação da função de onda para o elétron, tá? Aí, esse aqui, tanto Heisenberg quanto Schrödinger, eles são físicos, tá? E somente em 1932, está errada a data aí, gente, desculpem aí, em 1932, Chadwick descobre o nêutron, tá? Outra falha aí. Então, 1932, ele faz a descoberta do nêutron, certo? Vendo como que demorou, como que foi passando o tempo? Então, diante de tudo isso, né, de todos esses estudos, de todas essas descobertas, nós temos as partículas subatômicas e algumas características do átomo, como o número atômico, que é representado pela letra Z maiúscula. Vocês sabem que este número atômico é o número de prótons existente no núcleo do átomo.
Por quê? No núcleo é a parte mais interna, é onde é mais difícil se chegar, então tá protegido as características ali, tá? Então é ali que faz a caracterização toda do átomo, os prótons que estão ali. O número de massa, que é representado pela letra A maiúscula. Este número de massa é a soma do número de prótons e de nêutrons existentes aonde? No núcleo do nosso átomo. E nós temos essa expressão aí, A igual a Z mais N. Então, todo número de massa vai ser sempre essa relação, tá? Do número atômico e do número de nêutrons, ou seja, do número de prótons mais o número de nêutrons. E a gente pode, então, finalmente definir elemento químico como conjunto de átomos de mesmo número atômico. Então, a partir de agora, essas características são específicas de cada átomo. Então, lá na tabela periódica, quando a gente consulta, cada um vai ter o seu número atômico e o seu número de massa. Tá ali informado pra gente, tá? E as nossas partículas? Então, nós temos aí, ó, prótons, nêutrons e elétrons. No núcleo estão os prótons e os nêutrons. Prótons e nêutrons têm carga relativa igual a 1. E carga do próton mais 1. E o nêutron, como a gente sabe, ele não tem carga, ele é desprovido de carga. E na eletrosfera, na região mais externa, nós temos os elétrons. Lembra que eu falei que o elétron é uma carga muito pequena? Olha a massa relativa dele. 1 dividido por 1836. Muito pequeno, né? E uma carga elétrica de menos 1. Então, através de todos esses estudos, todas essas representações feitas pelo átomo, chegamos nessas questões aí, nessas principais características do átomo e nessas informações sobre as partículas subatômicas. Então, com isso a gente encerra a nossa aula, né, desses modelos atômicos aí, dessas principais informações e da evolução das representações dos modelos atômicos, tá? No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. E bons estudos e até a nossa próxima aula. Obrigada.